Nesse vídeo eu vou falar sobre as bobinas de reatância, que são aquelas bobinas, que são os transformadores, na verdade, que antigamente a gente chamava de choque, e que são transformadores colocados em determinados equipamentos para causar queda de tensão, para limitar com essa queda de tensão a corrente que a fonte fornece. É muito comum você ver esse tipo de transformador em máquina de solda, nas antigas, que ainda usam transformador, que tem sempre uma bobina ali junto com o transformador da máquina de solda. Se não tivesse aquela bobina de reatância, a corrente que o transformador ia fornecer ia ser infinita. Quando você encostasse um eletrodo e ele, por um acaso, colasse, você ia explodir o mundo praticamente, porque a corrente ia ser ilimitada, você ia derreter o eletrodo na hora, sem contar o susto que ia tomar. Então esses transformadores, se é que se pode falar assim, eles são próprios para isso, para limitar a corrente através de uma queda de tensão. Então vamos ver, porque é uma coisa que pouca gente conhece como é que calcula isso. Para começar a falar sobre, a gente precisa entender o seguinte: esses transformadores, essas bobinas, elas são montadas de forma diferente do que os transformadores. Enquanto os transformadores têm o ferro todo entrelaçado, a bobina de reatância, o ferro é todo colocado de um lado, o I é todo colocado do outro lado. Isso para quê? Para você poder calibrar a bobina. Aumentando a distância entre o I e o E, colocando papéis ali de isolamento, geralmente a gente usa papelão, isso tem que ser calibrado, você aumenta ou diminui a indutância dela. Então, quanto mais colado o ferro tiver, quanto mais colado o I estiver do E, maior vai ser a reatância, a indutância no caso. E quanto mais afastado tiver, menor vai ser, maior vai ser o consumo. Então como é que é feita essa calibragem? A gente faz o seguinte: por exemplo, quando você calcula a bobina, você quer que ela cause uma queda de tensão X. Eu tenho uma fonte aqui com 50 volts e eu quero que caia 10 volts, por exemplo. Então como é que você faz a calibragem? Você sabe qual é a corrente que passa por ali. Bom, na minha máquina de solda, a corrente que passa aqui são 100 amperes. Então você pega aquela bobina, liga 10 volts nela, ou seja, você quer que ela dê queda de tensão de 10 volts, você alimenta ela com a tensão que você quer que ela dê queda. Então você alimenta ela com 10 volts. E tem que ser uma fonte que aguente a amperagem que você vai poder calibrar. Então você faz passar 100 amperes por ela. Você vai colocando mais papel ou menos papel, mais entreferro que a gente chama. E quando a quantidade de entreferro for suficiente, que a corrente que passar por ali for a corrente que você quer, está calibrado. Então é assim, você, por exemplo, se não botar papel nenhum, ela vai circular 30 amperes, por exemplo. Aí você vai e bota 1 milímetro. Aí já aumenta a amperagem. Ela começa a diminuir a resistência e começa a aumentar a amperagem. Já vai para 60. Aí você vai bota 2 milímetros. Aí vai para 90. Aí você bota 2,5 milímetros. Você vai fazendo esse afastamento e medindo. Quando você tiver com a corrente que você quer que circule no circuito calibrada, tá pronto, o entreferro está calculado. Nas grandes fábricas, eles não fazem isso, evidente. Eles já calculam qual é o tamanho do entreferro, isso é possível ser calculado, e compram ferro com a perna central menor. Não sei se vocês já viram em reatores, onde o E do transformador tem a perna do meio mais baixinha um pouquinho, 1 milímetro, 2 milímetros, para não encostar no I. Então o I é encostado, é soldado para não vibrar, mas o E está afastado. Ali é a calibragem. Isso é feito em fábrica
porque o cara faz um monte dessas bobinas, ele já sabe qual é o entreferro que ele precisa pôr. Então é desse jeito aí que é feita a calibragem das bobinas de reatância. Bom, então vamos começar a calcular a bobina de reatância. Isso é um assunto um pouquinho mais complexo do que transformador, apesar de que o cálculo do transformador e da bobina de reatância é igual. Mas existem considerações aqui para a gente fazer. Então, por favor, prestem atenção no passo a passo para depois, no final do vídeo, saber calcular. Senão, se pular para o final, não vai saber nada. Então, para começo de conversa, em corrente contínua, a gente tem um termo chamado resistência, que é medida em ohms. Então, é uma das pernas da lei de Ohm. A voltagem, a amperagem e a resistência. Resistência a gente só considera em corrente contínua. Quando a gente está trabalhando com corrente alternada, a gente fala em indutância, porque as bobinas geram indutância. Então ela não tem resistência, ela tem indutância. E o símbolo da indutância é o L, é dado em Henry. Tudo isso aqui é necessário para calcular a bobina. A bobina com uma determinada indutância gera uma reatância, que é essa daqui, que é a resistência que a gente vai considerar para poder calcular a bobina. Então, a gente vai ter que ter esse valor aqui de indutância para poder calcular a reatância, que é dada em ohm. E para a gente calcular a reatância, a gente tem uma fórmula, que é essa fórmula daqui, ó. 2 vezes o valor de π, vezes a frequência, vezes a indutância. 2 vezes π é um valor constante, é 6,28. Então, você pode já lembrar sempre. A fórmula é 6,28 vezes a frequência, e a frequência aí vai depender de que bobina você está fazendo. Se está fazendo uma bobina para um equipamento eletrônico de alta frequência, você tem que considerar aquela alta frequência ali. Se vai fazer para ligar uma máquina de solda, por exemplo, aqui são 60 Hz, vezes a indutância. Então, a reatância é dada por essa fórmula, 6,28 vezes a frequência, vezes a indutância. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, para a gente calcular uma bobina de reatância, por exemplo, eu quero fazer uma bobina para minha máquina de solda. Você vai precisar do seguinte: você vai precisar da indutância em henries, vai precisar desse valor aqui da indutância em henries, vai precisar da corrente que passa pela bobina em amperes, vai precisar da frequência em hertz, vai ser 60 no caso para uma máquina, e aí você vai calcular com esses valores aqui a reatância, que é dada em ohm. Para que você precisa calcular a reatância? Porque a reatância vai aparecer aqui, ó. A reatância é X. Quando você quer calcular uma bobina uma bobina de reatância, você quer gerar uma queda de tensão. A minha intenção é que ela gere uma queda de tensão. E para você calcular essa queda de tensão, tudo isso aqui é para isso aqui. Só para você calcular a queda de tensão, ó. A tensão é como na lei de Ohm, é igual a resistência vezes a corrente. Só que a resistência aqui é uma reatância. Então você vai calcular tudo isso daqui para chegar a esse valor aqui para poder calcular a queda de tensão. E você também, para saber o tamanho do ferro, você vai precisar da potência. E para calcular a potência, você vai precisar saber qual é essa voltagem aqui. Então, para calcular a voltagem, se bem que a voltagem você atribui, né? Eu quero atribuir, eu quero que caia 10 volts, eu quero que caia 20 volts, sei lá. Então você vai multiplicar a corrente que passa pela bobina pela tensão da queda de tensão. Ou então, se você não tiver essa tensão, é a reatância, tem só o valor da reatância, é a reatância vezes a corrente ao quadrado. Então essas são as fórmulas que a gente precisa para calcular a bobina de reatância.
Agora eu vou dar um exemplo de como é que calcula, porque aí fica mais fácil de entender. Bom, então vamos calcular uma bobina fictícia. Para isso eu inventei alguns dados aqui e a gente vai calcular, vamos chegar até o número de espiras dessa bobina. Para isso, eu peguei e atribuí aqui a indutância, uma indutância qualquer, vou usar 0,127 Henries, a frequência 60 Hz, a corrente que vai passar nessa bobina, a bobina pequenininha, 600 mA, e para a gente calcular isso, a gente precisa do seguinte, a gente precisa calcular a reatância. A reatância é aquela resistência que a gente vai poder conseguir calcular a queda de tensão que a bobina vai gerar e a potência da bobina. Então, para calcular a reatância, é aquela fórmula 2π, 6,28, vezes F, vezes a frequência, vezes a indutância, 0,127. Isso dá 47,85 ohms. Então, essa bobina com esses dados aqui vai ter uma reatância de 47,85 ohms. Essa bobina vai causar uma queda de tensão. Passando essa corrente nela, essa corrente de 0,6 amperes, ela vai gerar uma queda de tensão. E essa queda de tensão é dada pela seguinte fórmula. É esse valor aqui, que é a reatância, vezes a corrente. Então, 47,85 vezes 0,6. A queda de tensão, então, que essa bobina vai gerar é 28,7 volts. Para a gente calcular a potência da bobina, é aquela fórmula que é volt vezes ampere. Então, 28,7 volts vezes 0,6 amperes. Isso dá 17,22 watts. Agora, um detalhe. A potência da bobina de reatância é dada pela metade da potência que você calcula aqui. A metade da potência vai ser assim, 17,22 por 2, 8,51 watts. Isso aqui é o valor que a gente vai considerar. Então a gente já sabe a potência, que é material suficiente para a gente calcular agora o tamanho do ferro. O tamanho do ferro, a seção do ferro é dado por aquela fórmula que a gente calcula transformador. Raiz quadrada da potência dividido por 0,78. Então a gente vai ter 8,51 dividido por 0,78, raiz quadrada de 5,45. O tamanho do núcleo para esse tipo de bobina, para esse cálculo aqui, vai ser esse aqui. 2,33 centímetros quadrados. Esse é o tamanho do núcleo necessário para essa bobina. Aí, a gente vai ver qual o carretel. O carretel mais perto disso daí é esse carretel aqui, 16 por 16, que dá 2,56 centímetros quadrados, bem perto daquele ali. Porque não tem um carretel que tenha esse tamanho aí. Agora vamos calcular o número de espiras e a grossura do fio. O número de espiras por volt é dado por aquela fórmula que a gente sabe de transformadores. Constante 40 dividido pela seção do carretel. Então vai ser 15,62 espiras por volt. A gente vai arredondar para 16 espiras por volt. Isso não tem problema nenhum arredondar para cima. Como a gente já sabe a voltagem da bobina de 28,7 volts, o número de espiras vai ser 28,7 vezes 16 espiras por volt. 459 espiras, aproximadamente 460 espiras. Também pode arredondar. E o fio, a gente também já sabe a corrente. 0,6 amperes, dividido pela constante aqui de 3 amperes por milímetro quadrado, a gente precisa de um fio de 0,2 milímetros quadrado. Na tabela, a gente tem 0,2 milímetros quadrado, é o fio 24, 0,2051. Então a bobina do transformador vai ser
uma bobina de 460 espiras de fio 24. Tá aí calculado a bobina de reatância. Calcular bobina de reatância não é muito simples, mas pelo menos você já tem um vídeo na internet que pode ajudar quando precisarem qualquer tipo de cálculo desse tipo. Se precisar de alta frequência, basta trocar a frequência no cálculo. Na fórmula você bota a frequência aqui. Então é isso daí. Espero ter podido ajudar. Espero que, se vocês gostam desse tipo de vídeo, você me ajuda muito assistindo os outros vídeos sobre transformadores, que tem praticamente uma playlist completa sobre tudo que é cálculo de transformadores. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.